Você já ouviu falar de um homem que simplesmente desapareceu? Não, ele não fugiu, nem se escondeu, ele foi levado por Deus. Essa é a história de Enoque, um dos personagens mais misteriosos da Bíblia. Um homem que não provou a morte. Mas por que Deus o escolheu? O que havia de tão diferente nele? E o mais importante, será que hoje alguém poderia viver como Enoque viveu? Prepare-se, porque nos próximos 10 minutos você vai descobrir uma história que vai mexer com sua fé, sacudir sua rotina espiritual e te deixar com uma pergunta martelando na mente. Será que eu estou andando com Deus? De verdade? A Bíblia fala pouco sobre Enoque, mas o pouco que diz é suficiente para nos deixar impactados. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, está escrito: Andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Agora pense comigo, enquanto a maioria das pessoas vivia, envelhecia e morria, Enoque simplesmente foi levado. Isso não é coisa pequena. Isso é algo grande demais para ser ignorado. E o mais impressionante é que ele viveu numa época em que o mundo estava se tornando cada vez mais corrompido, um tempo antes do dilúvio, em que andar com Deus era nadar contra a maré. Enoque viveu 365 anos. E por mais estranho que isso possa parecer, ele foi um exemplo de alguém que viveu em constante comunhão com Deus. Mas o que isso significa na prática? Significa que ele não apenas acreditava em Deus, ele o seguia, dia após dia, com atitudes, palavras e escolhas. Ele não era perfeito, mas era íntimo de Deus. Ele não se moldava ao mundo ao redor. E é aí que a coisa começa a ficar desconfortável para a gente, porque a verdade é que muitos de nós dizem andar com Deus, mas vivem como se ele fosse apenas um detalhe de domingo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, a Bíblia revela algo ainda mais profundo. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e não foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que agradara a Deus. Você entendeu? Enoque agradou a Deus. Agora pare e pense. Será que as nossas atitudes hoje têm agradado a Deus? Será que ele olharia para a nossa vida e veria alguém que anda com ele? Ou alguém que só busca bênçãos e soluções rápidas? Enoque nos confronta porque ele nos mostra que é possível viver de forma tão profunda com Deus, a ponto de sermos notados por ele, não por fama, seguidores ou títulos, mas por integridade, obediência e fé genuína. E isso nos leva a uma reflexão séria. Quantas vezes deixamos de buscar a Deus porque estamos ocupados demais? Quantas vezes tratamos nossa fé como uma obrigação e não como uma jornada de amor? Enoque andava com Deus porque o amava, porque confiava nele e porque queria estar perto dele mais do que qualquer outra coisa. Agora imagine só, você andando com Deus ao ponto dele dizer: vem cá, você já está tão perto que nem precisa morrer. Isso não é fantasia, isso é o que aconteceu com Enoque. E nos mostra o nível de intimidade que Deus deseja com cada um de nós. O problema é que muitos de nós querem Deus, mas também querem manter o pecado de estimação, o orgulho, as distrações. Mas Enoque não era assim. Ele fez uma escolha: andar com Deus todos os dias, mesmo quando ninguém mais fazia isso, mesmo quando era mais fácil se misturar com o mundo. E aqui vai uma verdade dura. Andar com Deus exige renúncia, exige coragem, exige fé. Mas também nos leva a um lugar de paz, direção e propósito que nada nesse mundo pode oferecer. E talvez você esteja se perguntando: será que ainda dá tempo para mim? A resposta é: sim. Enoque não começou perfeito, ele começou com uma decisão. E essa decisão pode ser sua hoje. Decida andar com Deus. Não de forma superficial, mas verdadeira, profunda, viva. E se você chegou até aqui nesse vídeo, isso já é um sinal de que Deus está te chamando para mais perto. Antes de encerrar, quero deixar um desafio. Tire um tempo hoje. Fale com Deus, de verdade, sem pressa, sem máscaras. E se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém. Talvez outra pessoa também precise lembrar que é possível andar com Deus, mesmo em um mundo que anda na direção contrária. Comenta aqui embaixo:
Eu quero andar com Deus todos os dias. Se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que te edifiquem e deixa o like para que essa mensagem alcance mais vidas. Que você ande com Deus até o fim e, quem sabe, até ser levado por Ele também